Caso a dispensa do empregado ocorra sem que ele tenha cometido qualquer erro, fica configurada a despedida sem justa causa. Nesse caso, o trabalhador tem direito a todas as verbas rescisórias. Tem direito ao saldo de salário, como todos. Se ele tiver mais de um ano na empresa, tem direito ao 13º salário integral, às férias integrais e também tem direito ao 13º proporcional, às férias proporcionais, ao aviso prévio também tem direito e também pode sacar o fundo de garantia e também tem direito à multa do fundo de garantia, que é o cálculo de 40% sobre os depósitos da conta vinculada do fundo de garantia. Quando o empregador comete uma falta grave, ou seja, não cumpre suas obrigações legais, o empregado pode solicitar a rescisão indireta de seu contrato. Nesse caso, os direitos do trabalhador são os mesmos daquele despedido sem justa causa. Como empregador, no contrato de emprego, ele tem poderes muito maiores, tem um potencial econômico muito maior que o empregado, a lei determina que tem algumas limitações ao exercício desse poder econômico. Se o empregador descumpre algumas dessas limitações, ele incorre em justa causa. Normalmente são vinculadas ao descumprimento de obrigações relativas à forma de realização do trabalho. Então, quando o empregador, por exemplo, exige um trabalho ilícito do empregado, exige que o trabalho seja realizado com excesso de força, com excesso de esforço pelo seu funcionário. Nessas situações, se pode considerar a despedida indireta. São diversas as faltas graves que podem ser cometidas pelo empregador. As mais corriqueiras são aquelas relacionadas a questões financeiras. As situações mais comuns de falta grave cometida pelo empregador e que, portanto, permitem ao empregado considerar extinto seu contrato de emprego por falta grave do empregador se relacionam ao não cumprimento da obrigação principal do contrato de emprego, que é o pagamento de salários. Então, nessas situações em que o empregador efetivamente não paga salário ou tem uma mora, ele atrasa o salário com muita frequência ou deixa de depositar o fundo de garantia, que é uma parcela muito importante para o empregado, nessas situações o empregado pode considerar extinto o seu contrato de emprego por justa causa do empregador. Para solicitar a rescisão indireta de seu contrato de trabalho, o empregado deve procurar seus direitos na Justiça Trabalhista. Nessas situações em que o empregado reconhece que o seu empregador incorreu em justa causa, o empregado então deve procurar um advogado, procurar o seu sindicato e aí pleitear judicialmente a extinção do seu contrato e o pagamento das verbas rescisórias como se tivesse sido despedido sem justa causa. E nesse caso, o empregado pode provar de diversas formas que tem razão em seu pedido. O empregado pode se utilizar de qualquer meio de prova para demonstrar que o seu empregador incorreu numa falta grave. Então ele vai se utilizar de provas documentais, mas o que é mais comum na Justiça do Trabalho é a utilização de meio de prova testemunhal. Buscar junto a testemunhas, normalmente colegas de serviço, que faça a demonstração do descumprimento das obrigações do empregador. No caso de não pagamento de salário ou atraso de salário, a prova é mais fácil, porque o salário tem que ser provado com recibo ou com a comprovação do depósito na conta bancária do funcionário. E aí a prova documental é muito mais simples, muito mais comum.